No salão de convívio da igreja, o meu enteado levantou-se, com o rosto vermelho, e gritou: Ele arruinou a minha vida. Eu não levantei a voz. Limitei-me a pousar uma simples pasta de cartolina bege em cima da mesa dobrável. A sala ficou em silêncio absoluto. Chamo-me Fernando. Tenho 50 anos. Nasci e cresci na zona sul de Vila Nova de Gaia. Passei a maior parte da minha vida adulta a trabalhar como motorista de pesados numa empresa de logística nacional. Turnos noturnos, madrugadas frias, aquele tipo de trabalho em que as mãos ficam sempre secas e gretadas por muito creme que se use. Nunca fui dado a espalhafatos. Nunca fui. Gosto do café sem açúcar, da carrinha limpa e das contas pagas a horas. Sou o tipo de pessoa que aparece quando o esquentador avaria ou quando alguém precisa de boleia às 2 da manhã. E durante muito tempo, isso bastou. O salão cheirava a caldo verde, feito em panelas elétricas, e a café que já estava na garrafa térmica há demasiado tempo. Havia pratos de papel e talheres de plástico. Alguma criança tinha entornado um pouco de sumo de laranja junto ao bengaleiro. Ouvia-se o zumbido baixo das ventoinhas antigas do teto, apesar de ser janeiro e estar um frio cortante lá fora. O inverno, no norte de Portugal, tem aquela forma particular de entrar nos ossos, um frio úmido que nos faz sentir mais velhos do que somos. O Miguel, o meu enteado, estava a cerca de 3 metros de mim, de ombros tensos, como se procurasse confronto. Tinha 26 anos, magro, bom cabelo, bons dentes, daqueles rapazes a quem sempre disseram que tinha potencial e que acabou por usar essa palavra como se pagasse renda. Não tens o direito de fazer de vítima, disse ele alto o suficiente para toda a sala ouvir. Tiraste-me tudo, o carro, o telemóvel, o apartamento. Eu não tirei nada, respondi com calma. A minha própria voz surpreendeu-me, não tremia, não havia raiva, era firme, serena. Apenas deixei de pagar coisas que nunca foram minha responsabilidade. O Miguel olhou para a Ana, a minha mulher, como uma criança à procura de um árbitro. A Ana estava junto à mesa do café, com as mãos apertadas à volta de um copo de esferovite, como se fosse a única coisa sólida naquele momento. Não disse uma palavra. Ultimamente, era isso que fazia. Aquele dia no salão não foi o início da minha história. Foi o fim de um caminho longo e silencioso, mas para se perceber por que é que uma sala cheia de gente da paróquia ficou muda por causa de uma simples pasta de cartolina, é preciso voltar atrás, até a mesa de jantar, onde aprendi quanto valia o meu silêncio. Era uma sexta-feira à noite, daquelas em que a cidade parece meio adormecida, mas as estradas continuam cheias. Eu tinha acabado um turno e a Ana mandou-me uma mensagem. Restaurante O Forno, 18h30. O Miguel vem. Por favor, não comeces nada. Aquela frase, por favor, não comeces nada, deixou-me logo com um nó no estômago, porque eu não começava nada há anos. O que eu fazia era engolir. O restaurante ficava numa zona comercial, como tantas outras. Estacionamento grande, letreiros iluminados, o cheiro a comida quente a sair sempre que a porta se abria para o frio da noite. O vento estava agreste, atravessava o parque de lado e senti-o entrar-me pelo colarinho quando caminhei até a entrada. Lá dentro estava quente e barulhento. Música popular portuguesa, empregados a circular entre as mesas com cestos de pão, gente a rir, daqueles sítios onde supostamente se vai para relaxar. A Ana já lá estava, com o casaco de lã cinzento, o cabelo apanhado atrás, linhas de cansaço à volta dos olhos que eu em tempos achava ternas. O Miguel estava sentado em frente a ela, de camisola nova, tênis caros, a tocar no telemóvel como se o mundo estivesse atrasado por causa dele. Mal levantou os olhos quando me sentei. Olá, disse eu. Olá, respondeu a Ana depressa, como quem cumpre uma formalidade.
O Miguel não disse nada. Limitou-se a sorrir de lado e continuou a deslizar o dedo no ecrã. Veio a empregada com as ementas. Eu nem precisava de olhar. Pedia sempre o mesmo: bife grelhado, batatas cozidas e salada mista. A Ana gostava de frango grelhado. O Miguel pediu algo com bacon extra, como se fosse motivo de orgulho. No início, foi conversa de circunstância. A Ana perguntou pelo trabalho. Disse-lhe que a estrada estava escorregadia perto de Aveiro. O Miguel falou de uma oportunidade qualquer com um amigo, algo online, algo grande. Depois a Ana perguntou com cuidado: "Falaste com o teu pai esta semana?" Foi aí que o Miguel se recostou na cadeira, como se estivesse à espera daquele momento. "Sim", disse ele alto o suficiente para a mesa ao lado ouvir. "Está ótimo. Arranjou um apartamento novo, um sítio mesmo bom, e tem uma mulher nova." Lançou-me um olhar daqueles que anunciam uma frase guardada durante muito tempo. Os olhos da Ana passaram por mim num instante e depois baixaram para o copo de água. O Miguel inclinou-se para a frente. Queres saber o que ele disse? Disse que não acredita como a mãe se contentou. Senti o calor subir-me pelo pescoço. Não era raiva, era humilhação. Como se alguém me tivesse despejado um refrigerante morno pelas costas abaixo. "Miguel", murmurou a Ana. Ele fez-lhe um gesto para se calar. "Não, estou a falar a sério. A mãe faz de conta que isto é uma família feliz, mas vá lá", continuou ele. Olhou-me diretamente e disse-o de forma limpa, como uma bofetada bem dada: "Tu és um falhado. O meu pai não é." A palavra falhado ficou suspensa no ar. Durante um segundo, tudo o resto pareceu afastar-se. O som de um garfo a raspar num prato a algures atrás de mim. O gelo a tilintar num copo. A música popular portuguesa ao fundo. A vida a seguir, como se nada fosse. Olhei para a Ana. Esperei. Ela nem levantou os olhos. Ficou a olhar fixamente para o copo de água, como se lá dentro houvesse instruções sobre o que fazer. Aquele silêncio dela magoou mais do que as palavras do Miguel. Podia ter explodido ali mesmo. Podia ter me levantado e ido embora. Podia ter dito algo cortante. Mas não o fiz, porque passei anos a ser o homem que mantinha a calma, o homem que absorvia as asperezas para que os outros pudessem continuar a sorrir. Por isso, fiz o que sempre fazia. Fiquei em silêncio. Peguei na ementa como se precisasse dela. Respirei fundo pelo nariz. Disse a mim mesmo: "Não faças uma cena. Não lhes deis motivos para te pintarem como o vilão." O Miguel sorriu, como quem tinha ganho. A Ana acabou por murmurar: "Vamos comer." E eu acenei com a cabeça, como se não tivesse acabado de ser esvaziado por dentro, sentado numa cabine sob luzes de neon de marcas de cerveja. Mas algo mudou. Não de forma dramática, como nos filmes. Foi mais como um parafuso a desapertar. Algo que tinha mantido tudo junto durante muito tempo começou silenciosamente a ceder. Quando saímos, o vento voltou a bater-nos no parque de estacionamento. A Ana caminhava à frente de braços cruzados com força. O Miguel destrancou o carro dele. Um sedã recente, jantes brilhantes, tratado como se fosse um troféu. O mesmo carro cujo crédito eu tinha assinado porque o dele estava arruinado. O mesmo carro que eu tinha segurado. O mesmo carro que eu via ser conduzido como se não importasse se sobrevivia ou não. Nem se despediu de mim. Entrou, acelerou e saiu como se as regras não se aplicassem a ele. A Ana entrou na minha carrinha. A minha picape antiga estava limpa, nada de luxo, mas sólida. Sempre a mantive assim. O interior cheirava a café e a um leve aroma de óleo do motor. A minha vida resumida a 2 cheiros. Seguimos em silêncio durante alguns quilômetros. O aquecimento soprava ar quente sobre as minhas mãos no volante. Por fim, a Ana disse: "Ele tem passado por muita coisa." Soltei o ar devagar.
Eu também. Ela não respondeu. Num semáforo vermelho, olhei para ela. Achas que aquilo foi aceitável? O que ele disse? Ela manteve os olhos fixos em frente, o maxilar tenso. Fernando, por favor, estou cansada. Não quero discutir. Era esse o dom dela. O silêncio. Sempre o silêncio, quando realmente importava. Voltei a olhar para a estrada. O sinal ficou verde. Seguimos. Quando chegamos à casa, fui para a cozinha e fiquei a olhar para a pequena pilha de correio em cima do balcão. Fatura da eletricidade, folhetos do supermercado, uma oferta de cartão de crédito. Vida normal. Nada naquele monte de papel parecia traição, mas era exatamente assim que eu me sentia. A Ana foi para o quarto sem dizer mais nada. A porta fechou-se com um clique suave. Fiquei ali sozinho na cozinha, com o zumbido constante do frigorífico e o som distante da televisão na sala. Um meteorologista falava do frio sentido na rua. O som era regular, quase tranquilizador. E foi nesse som constante que finalmente admiti algo que andava a evitar há anos. Eu não estava apenas a ser desrespeitado, estava a ser usado. O Miguel não me chamou falhado por acaso. Chamou-me isso porque sabia que eu ia aguentar. Porque sabia que eu continuaria a pagar tudo o que mantinha a vida dele confortável. Porque tinha visto a mãe desviar o olhar sempre que ele ultrapassava os limites. E aprendeu que não havia consequências, não consequências reais. Nessa noite, depois de a Ana adormecer, abri a gaveta da pequena secretária no corredor. A gaveta dos documentos importantes. Não lhe tocava há meses. Lá dentro estavam registros, cartões de seguro, recibos que eu não conseguia deitar fora, porque uma parte de mim ainda acreditava que um dia alguém diria: Fernando, fizeste mesmo muito. Tirei a pasta do carro do Miguel, o meu nome nos papéis, a minha assinatura no crédito, a minha responsabilidade. Sentei-me à mesa da cozinha com aquela pasta à minha frente e a casa em silêncio à minha volta. As minhas mãos não tremiam, estavam firmes e pela primeira vez em muito tempo não me senti um falhado. Senti-me um homem que tinha chegado ao fim. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Não era estranho. Depois de tantos anos a trabalhar por turnos, o meu corpo já não confiava no sono. Mas desta vez, não me virei para pegar no telemóvel à procura de chamadas perdidas ou mensagens do Miguel. Fiquei simplesmente deitado, a ouvir a casa. O aquecimento ligou-se com um gemido baixo. Algures na rua, uma carrinha arrancou e afastou-se a fazer barulho. A respiração da Ana era regular ao meu lado, virada para a parede. Levantei-me em silêncio e fui para a cozinha. O chão estava frio debaixo dos pés. Preparei um café, preto como sempre, e sentei-me à mesa onde tinha espalhado os documentos do Miguel na noite anterior. A luz do dia tornava tudo mais claro, menos dramático, mais honesto. Eu não estava zangado. Ito surpreendeu-me. O que sentia era algo mais próximo de clareza, daquela que surge depois de uma viagem longa, quando, finalmente, aparece a placa da saída que andávamos à espera de ver. Abri novamente a pasta de cartolina. Documento do carro. O meu nome, simples e claro. Seguro, a minha morada, a minha apólice, plano de telemóvel, conta familiar. 5 números, todos pagos por mim. Contrato do armazém, a minha assinatura, conta à ordem, contrato de arrendamento, adenda incluída, eu como fiador e responsável. Não era uma grande coisa isolada. Era a soma de centenas de pequenos débitos mensais, uma erosão lenta. Pensei nos anos que tinham passado. As desculpas, na altura, pareciam sempre razoáveis. É só até ele se recompor. É só até melhorar o crédito. É só até as coisas estabilizarem. Nunca estabilizaram. Por volta das 10 da manhã, vesti o casaco e conduzi até a Associação de Antigos Combatentes da Freguesia.
O parque de estacionamento estava meio vazio, com montes de neve suja acumulados nos cantos. Lá dentro, o cheiro era a café velho e detergente de chão. O funcionário do bar acenou-me. Fiz-lhe um gesto a dispensar e sentei-me numa mesa perto da janela. Poucos minutos depois, entrou o Manuel Rocha. Caminhava devagar, mas firme. Reformado dos transportes, cabelo branco cortado curto, mãos grandes como blocos de pedra. Tinha sido delegado sindical quando comecei a trabalhar, daqueles homens que silenciavam uma sala só ao pigarrear. Estás com péssimo aspecto, disse ele, sentando-se à minha frente. Sinto-me melhor do que pareço, respondi. Ele levantou uma sobrancelha. Isso é novidade. Contei-lhe sobre o jantar, sobre a palavra falhado, sobre a Ana a fixar o copo de água como se fosse mais seguro do que olhar para mim. O Manuel não interrompeu. Limitou-se a ouvir, as mãos à volta da caneca. Quando terminei, assentiu uma vez. Sabes por que é que isso doeu tanto? Porque era verdade, disse eu, meio a brincar. Não, respondeu. Doeu porque ajudaste a ensiná-lo que podia dizer isso. Aquela frase caiu com peso. Olhei para as minhas mãos. Não quero rebentar com tudo. O Manuel recostou-se na cadeira. Fernando, tu não estás a falar de rebentar com nada. Estás a falar de sair da zona de impacto. Expirei devagar. Se eu deixar de pagar as coisas, ele vai cair a sério. O Manuel sustentou-me o olhar. Não o estás a castigar. Estás a deixar de encobrir. Há uma diferença enorme entre ser cruel e recusar, continuar a sustentar alguém que te desrespeita. Deixei aquelas palavras assentar. E a Ana? Perguntei. Ele encolheu os ombros. Ela vai ter de decidir se o silêncio é lealdade ou medo. No caminho de volta para casa, aquelas palavras acompanharam-me. Deixar de encobrir. Era exatamente isso, como se eu tivesse andado anos a tapar fissuras que precisavam de ser vistas. Nesse dia não fiz nada impulsivo. Isso era importante para mim. Nada de decisões à pressa, nada de telefonemas dramáticos. Fui ao supermercado, atestei a carrinha, voltei para casa e dobrei a roupa como se fosse um sábado qualquer. A Ana observava-me com atenção, como se sentisse que algo tinha mudado, mas sem querer perguntar. À noite disse: Tens estado calado. Quase me ri. Calado. Tinha graça. Tenho pensado, respondi. Ela acenou com a cabeça. Sobre ontem à noite. Sobre muitas noites, acrescentei. Sobre o que é da minha responsabilidade e o que não é. O maxilar dela ficou tenso. Fernando, por favor, não compliques as coisas. O Miguel já está a passar dificuldades. Olhei para ela, mas desta vez olhei mesmo. Eu também. Ela abriu a boca. Depois fechou-a. Silêncio outra vez. Fui para a cama cedo. O sono custou a chegar. Na manhã de domingo, sentei-me novamente à mesa da cozinha com um bloco de notas e comecei a escrever. Não como uma lista de vingança, mas como um plano. Datas, números de conta, prazos de aviso, assinaturas necessárias, o que dependia de mim decidir. Eu não estava zangado, estava cuidadoso. Enviei uma única mensagem ao Miguel, só uma. A partir do próximo mês, deixo de pagar o seguro do carro e o plano de telemóvel. Digo-te as datas certas para tratares da mudança. Não é uma discussão, é só um aviso. Ele não respondeu de imediato. Enviei outra mensagem a Ana, colocando-a em cópia. Vou definir alguns limites em relação ao dinheiro. Isto não é controlo. É uma questão de respeito. Essa mensagem ficou por ler durante horas. Ao fim da tarde, o Miguel respondeu finalmente. Ah, sério? Escrevi de volta. Sim. Apareceram 3 pontos. Desapareceram, voltaram a aparecer. Uau! Acho que já percebi qual é o meu lugar. Fiquei a olhar para o ecrã, à espera daquela pontada familiar de culpa. Ela não veio. Em vez disso, senti algo firme instalar-se no peito. Não era exatamente alívio.
era mais alinhamento. As minhas ações finalmente a coincidirem com tudo o que eu tinha andado a engolir durante anos. Nessa noite, a Ana tentou mais uma vez. Estás a exagerar, disse ela, encostada à porta do quarto. Ele não quis dizer aquilo daquela forma. Não levantei os olhos enquanto apertava os atacadores das botas. Ele disse exatamente o que quis dizer. Ela cruzou os braços. Vais envergonhar esta família. Levantei-me. Não, vou deixar de fingir. Ela ficou a olhar para mim, como se estivesse a ver um estranho. Talvez estivesse. Quando saí para o turno da noite, o ar lá fora estava frio e limpo. Respirei fundo antes de entrar na carrinha. A luz do interior acendeu-se e apagou-se. Ao entrar na estrada, o telemóvel vibrou. Uma mensagem do Miguel. Se fizeres isto, não esperes que a mãe te perdoe. Li uma vez. Depois virei o telemóvel ao contrário e coloquei-o no porta-copos. Pela primeira vez em anos, conduzi pela noite, sem carregar o peso de outra pessoa. E sabia, no fundo, que no momento em que deixasse de pagar pela ilusão, a verdade ia tornar-se barulhenta. A segunda-feira chegou cinzenta e silenciosa, daquelas manhãs de inverno em que o céu parece indeciso. Dormi algumas horas depois do turno e acordei com o som da Ana a mexer na casa, portas de armários a abrir e fechar um pouco mais alto do que o necessário. Não disse nada. Ela também não. Ao meio-dia, voltei a sentar-me à mesa da cozinha com o bloco de notas. Tinha dormido sobre o assunto, revisto tudo 2 vezes na cabeça, e agora era a hora da parte aborrecida, a parte que realmente importa. Isto não era vingança, era procedimento. A primeira chamada foi para a seguradora. Estava com eles há mais de 20 anos, tempo suficiente para a senhora do outro lado reconhecer o meu nome. Fernando Silva, disse ela, a digitar. Em que posso ajudar? Preciso de retirar um veículo da minha apólice, com efeito a partir do próximo ciclo de faturação. E preciso de confirmação por escrito, por e-mail. Sem problema, respondeu. Só para confirmar, trata-se do sedã de 2020? É esse. Ela fez uma pausa. Esse veículo é atualmente utilizado pelo seu enteado. Vou informá-lo, respondi. Muito bem, disse ela, num tom profissional. Está totalmente dentro dos seus direitos. Aquela frase, dentro dos seus direitos, soou como uma mão leve no meu ombro. Depois foi o plano de telemóvel, o mesmo processo, sem discussões, sem discursos, apenas datas e confirmações. Pedi a hora exata em que o serviço terminaria, para que o Miguel não pudesse dizer que eu o tinha apanhado de surpresa. A seguir, o armazém. Fui lá pessoalmente. O vento atravessava o casaco enquanto cruzava o parque. O gerente era um rapaz novo, olhos cansados. Mostrei-lhe o cartão de cidadão e o contrato. Preciso de agendar um acesso supervisionado para o utilizador secundário, disse. Depois disso, quero que o código da fechadura seja alterado. Ele acenou com a cabeça. Acontece constantemente. Isso surpreendeu-me. Constantemente. À meio da tarde, metade da lista estava riscada. Sentia-me cansado, mas não enjoado como tinha imaginado. Era mais a sensação de um dia passado a arrumar uma garagem. Poeira, cansaço, mas trabalho honesto. O Miguel ligou por volta das 4. Que raio é isto? Disparou. A seguradora acabou de me mandar um e-mail. Eu disse-te que ia avisar, respondi. Estás a lixar-me, disse ele. Preciso do carro para trabalhar. Não posso conduzir sem seguro. Encostei-me à cadeira e fiquei a olhar para uma marca na parede da cozinha. Isso já não é minha responsabilidade. Estás a fazer isto para me castigar. Estou a fazer isto porque deixei de pagar por coisas enquanto sou desrespeitado. Houve um momento de silêncio. Depois ele riu, curto e amargo. Uau! Então é mesmo esta a colina onde vais morrer. Não, disse eu.
Tu escolheste-a quando me chamaste falhado. Ele praguejou e desligou. Fiquei ali sentado, durante uns segundos, o telemóvel ainda na mão, o coração a bater mais forte do que eu gostaria. Ali estava o momento que eu temia, aquele em que a dúvida tenta entrar. Quase lhe liguei de volta. Quase. Em vez disso, peguei no último item da lista, o contrato de arrendamento. Este demorou mais. Liguei para a empresa de gestão do imóvel e expliquei que era fiador e precisava de ser removido de acordo com as cláusulas do contrato. A senhora enviou-me um formulário por e-mail e explicou o processo. Ele terá de cumprir os requisitos sozinho ou apresentar um novo fiador, disse ela. Até lá, será emitida uma notificação. Compreendido, respondi. Imprimi o e-mail e coloquei-o na pasta junto dos outros documentos. Nessa noite, a Ana falou finalmente. Fizeste mesmo isto, disse ela, parada à porta, braços cruzados. Estou a fazê-lo, corrigi. Ela abanou a cabeça. Ele ligou-me a chorar, Fernando. Olhei para ela. Ele falou-te do que me disse? Perguntei. A Ana desviou o olhar. Sabes como ele fica quando está estressado. Sei, respondi. Só que eu não tenho direito a esse desconto. A voz dela subiu um pouco. Estás a deixá-lo em pânico. Mantive a minha baixa. Ele tem 26 anos. Ela ficou a olhar para mim como se não me reconhecesse. Talvez já não reconhecesse mesmo. Nessa noite, o pânico do Miguel começou a aparecer aos bocados. Primeiro, uma mensagem. O meu chefe diz que cheguei outra vez atrasado porque não tenho boleia. Depois outra. O armazém diz que só tenho 2 dias para tirar as coisas. E depois, estás contente agora? Não respondi. 2 dias depois, recebi uma chamada de um número desconhecido. Era o escritório do prédio. Senhor Fernando, disse a funcionária, o seu enteado não cumpriu os requisitos para a reavaliação do contrato. Emitimos uma notificação. Estamos apenas a informá-lo. Obrigado, respondi. Nessa mesma tarde, vi o carro do Miguel estacionado torto na nossa entrada, com um aviso cor de laranja bem visível debaixo do limpa-vidros. Sem seguro. Não senti satisfação, senti cansaço. Mais tarde, nessa noite, a Ana sentou-se na beira da cama e disse em voz baixa: Não precisavas de deixar isto chegar tão longe. Apaguei o candeeiro. Isto chegou longe há muito tempo. Eu é que deixei de fingir que não. Uma semana depois do jantar, as consequências terminaram de se alinhar. O Miguel perdeu o emprego. Nada de dramático. Política de assiduidade. Zero tolerância. O carro desapareceu durante a noite, rebocado legalmente, depois de estar estacionado sem seguro. O telemóvel ficou sem serviço. O armazém foi bloqueado. Sem trabalho, sem carro, sem casa. Nessa manhã, fiquei junto ao lava-loiça da cozinha a ver o vapor subir do café. E senti algo apertar-me o estômago. Não era arrependimento, nem satisfação. Era responsabilidade. Depois chegou o correio. No meio das contas e publicidade, vinha um envelope registrado com o meu nome. O logótipo de um banco cooperativo local no canto. Assinei, pousando na mesa, e fiquei a olhar para ele. Não abria uma conta nova há anos. Rompi o selo e li a primeira linha. Estamos a contatá-lo relativamente com a atividade recente na sua conta. O frio subiu-me pelo peito, porque fosse o que fosse que o Miguel tinha perdido naquela semana, eu tive a sensação imediata de que estava prestes a descobrir que não tinha sido o único a usar o meu nome como se fosse dele. Não abri logo o envelope por completo. Fiquei ali, de pé, os dedos pousados na borda do papel, como se pudesse morder-me se me mexesse depressa demais. A Ana estava no duche. A casa fazia os sons de sempre, o frigorífico, o aquecimento, o tic-tac distante do relógio da parede. Sons normais, aqueles que costumam significar que está tudo bem. Abri o envelope com o polegar
e puxei a carta para fora. Era do Banco Cooperativo, linguagem educada, profissional, daquele tipo que finge que está tudo normal, enquanto diz, com cuidado, que não está nada. Falavam de atividade recente numa conta em meu nome, uma linha de crédito numa loja aberta 3 meses antes, limite atingido, pagamentos em atraso. Sentei-me. Li outra vez, mais devagar. As datas batiam certo, com noites em que eu estava a trabalhar. Noites em que a Ana dizia que estava apenas cansada. Noites em que o Miguel andava a resolver a vida. Fui às letras pequenas. O pedido tinha o meu número de identificação fiscal, a minha morada, o meu telefone, mas não tinha a minha assinatura. Foi aí que as mãos começaram finalmente a tremer. Quando a Ana entrou na cozinha, com a toalha enrolada no cabelo, bastou-lhe olhar para a minha cara para parar. "O que se passa?" perguntou. Deslizei a carta pela mesa na direção dela. Ela pegou nela, leu por alto e depois olhou para mim como se eu a tivesse acusado de algo impensável. "O que é isto?" "É isso que eu quero saber", respondi. Ela suspirou e pousou a carta. "Estás a tirar conclusões precipitadas. De quem é este cartão da loja, Ana?" Ela hesitou. Foi só uma fração de segundo. Mas depois de tantos anos a conduzir longas distâncias, eu aprendera a reconhecer uma pausa que importava. "Não é nada", disse ela. "O Miguel precisava de ajuda, só de alguma coisa para o aguentar." "Usaste o meu nome", respondi. Ela cruzou os braços. "Tu ajudas sempre." Levantei-me. Os joelhos tremiam-me, mas a voz não. Ajudar não é mentir. Ajudar não é abrir créditos às escondidas em nome de outra pessoa. Ela baixou os olhos. "Não achei que te importasses." Aquela frase caiu mais pesada do que qualquer insulto que o Miguel me tivesse atirado. "Não achei que te importasses", repetiu, mais baixo, como se isso tornasse a coisa melhor. "Tu nunca dizes que não." Foi aí que algo se partiu. Não com estrondo, não de forma dramática. Apenas um estalo limpo dentro do peito. "Então é isto", disse eu. "É isto que o meu silêncio comprou." Ela finalmente olhou-me nos olhos. "Fernando, não tornes isto maior do que é. Rime uma vez. Curto, amargo. Abriste crédito em meu nome." "É só um cartão", disse ela. "Podemos pagar. Nós." Outra vez essa palavra. Peguei nas chaves. "Vou sair." "Onde vais?" "Garantir que não há mais surpresas", respondi. Conduzi até ao Banco Cooperativo, as mãos apertadas no volante. O céu estava baixo e branco, daquele tipo que parece pesar em cima de nós. Lá dentro, cheirava a detergente de carpetes e tinta de impressora. Sentei-me com uma gestora de crédito chamada Helena, mais ou menos da minha idade. Não piscou os olhos quando lhe contei o que tinha descoberto. Abriu o meu processo, a testa franzida. "Há mais do que um", disse ela com cuidado. O estômago caiu-me. 2 cartões de loja, um crédito de curto prazo, todos abertos nos últimos 6 meses, todos ligados aos meus dados. "Eu não autorizei nada disto", disse. "Acredito em si", respondeu ela. "Vemos isto muitas vezes, situações familiares que doem mais do que os números." Explicou-me os passos a seguir. Declaração de fraude, bloqueio de crédito, nada de espetacular. Apenas trabalho lento e meticuloso para estancar a hemorragia. Quando cheguei à casa, a Ana estava à minha espera. "Vais mesmo fazer isto?" perguntou, os olhos arregalados. "Chamar a isto fraude?" "Vou chamar-lhe o que é", respondi. "E vou parar com isto." A voz dela quebrou. "Vais arruinar o meu filho." Abanei a cabeça. "Tu já lhe ensinaste que isto era aceitável." Nessa noite, dormi no sofá. Não porque ela pediu, mas porque precisava de espaço para pensar, sem alguém a explicar-me a minha própria vida. No dia seguinte, encontrei as mensagens. Não estava a espiar.
O tablet dela acendeu-se em cima da mesa com uma notificação. Viu meu nome no pré-visualizar. O Fernando paga. Ele paga sempre. Era uma mensagem da Ana para o Miguel, datada de meses antes. Não li logo mais nada. Fiquei ali sentado, o tablet a brilhar nas mãos, com a sensação de um murro algures por dentro. Quando deslizei o ecrã, piorou. Não te preocupes com a renda este mês. Põe no cartão em nome do Fernando. Ele odeia conflitos. Não vai dizer nada. Pousei o tablet com cuidado excessivo. Quando a Ana chegou do trabalho, eu estava sentado à mesa da cozinha, a pasta de cartolina aberta à minha frente, as cartas do banco cooperativo, os extratos, as mensagens impressas. Ela parou à porta. Leste as minhas mensagens. Usaste o meu nome, respondi. Ficamos ali, um em frente ao outro, com uma distância entre nós maior do que a própria sala. Eu estava a proteger o meu filho, disse ela. E quem é que me protegeu a mim? Perguntei. Ela não respondeu. Foi nesse momento que percebi que não havia caminho silencioso de volta. Nenhuma quantidade de engolir em seco iria corrigir o que tinha sido feito em silêncio. Não gritei. Não ameacei. Disse-lhe exatamente o que ia acontecer. Vou separar as nossas finanças. Vou bloquear o meu crédito. Vou documentar tudo. E vou deixar de encobrir o Miguel. O rosto dela ficou pálido. Vais humilhar-nos. Abanei a cabeça. Não estou a humilhar ninguém. Estou a deixar de mentir. Ela deixou-se cair numa cadeira. Estás a escolher isto em vez da tua família. Peguei na pasta e fechei-a. Não. Estou a escolher-me a mim. Pela primeira vez naquela noite, não me senti forte. Senti-me vazio. Como uma casa depois de uma tempestade, ainda de pé, mas reduzida a estrutura. Mas senti também outra coisa, uma certeza que não sentia há anos. O próximo passo não ia ser privado. E a verdade, uma vez com espaço para respirar, ia falar por si. O salão de convívio da igreja de São Marcos ficava atrás da igreja de tijolo, como sempre. Teto baixo, paredes bege, mesas dobráveis alinhadas. Aos domingos, como aquele, enchia-se de panelas elétricas, pratos de papel e pessoas que se conheciam há tempo suficiente para já não fingirem. Era o tipo de sítio onde a verdade não ecoa. Assenta. A Ana insistiu que fôssemos. Disse que ficaria mal não aparecer. Era um convívio solidário para angariar fundos para reparar o telhado. Toda a família do lado dela estaria lá. Vizinhos também, pessoas do trabalho, gente que sorria, acenava com a cabeça e achava que nos conhecia. Concordei em ir porque sabia algo que ela não sabia. Já não tinha medo da aparência das coisas. O salão cheirava a caldo de carne, pernil assado e ovos recheados. O café estava a ser servido em grandes termos metálicos que sibilavam suavemente. Um burburinho constante enchia o espaço, interrompido aqui e ali por gargalhadas. O Miguel já lá estava quando entramos. Encontrava-se junto à mesa comprida da comida, ombros tensos, maxilar fechado, a falar depressa com quem quisesse ouvir. O meu nome chegava-me aos ouvidos, carregado de acusação. Aquele homem tirou-me tudo, dizia ele. Deixou-me sem nada, sem aviso. Puxou-me o tapete. Algumas pessoas acenavam com a cabeça. Outras pareciam desconfortáveis. Algumas olharam na minha direção. A Ana manteve-se colada a mim, a mão a pairar junto ao meu braço, como se me pudesse agarrar caso eu fugisse. Ou falasse. O Miguel viu-nos e o rosto iluminou-se, não de alívio, mas de raiva, afiada pela presença de público. Ali está ele, disse em voz alta. O senhor responsável. A sala foi ficando em silêncio sem ninguém o planear. É assim que acontece em espaços pequenos. As pessoas param de mastigar, os talheres deixam de bater nos pratos, esperam. Queres explicar a toda a gente por que arruinaste a minha vida? Exigiu ele. Não respondi de imediato. Pousei a pasta de cartolina
na mesa mais próxima, simples, sem rótulos, sem teatro. Eu não arruinei nada, disse. Mas se queres falar disto, podemos falar. O Miguel soltou uma gargalhada amarga. Ah, agora queres falar? Agora, respondi. Ele abriu os braços. Tiraste-me o carro, o telemóvel, fizeste com que eu fosse despejado, perdi o emprego por tua causa. Assenti uma vez. Perdeste o emprego porque não chegavas a horas. Ouviram-se alguns murmúrios. A Ana mexeu-se ao meu lado. Fernando, levantei a mão, não para calar, mas para me equilibrar. Abri a pasta, lá dentro estavam as cópias, arrumadas, claras. Aquele tipo de papelada, contra a qual ninguém discute muito tempo. Deslizei a primeira folha para a frente. Documento do carro, em meu nome. Outra folha. Seguro, também meu, mais outra. Plano de telemóvel, pago por mim todos os meses. O rosto do Miguel endureceu. Estás a distorcer tudo. Mantive a voz calma. Este é o contrato do armazém, a minha assinatura. Alguém no fundo da sala pigarreou. E isto, continuei, pousando os últimos papéis, é a adenda do contrato de arrendamento. Assinei como fiador porque o teu crédito não permitia outra coisa. A voz do Miguel quebrou. Então ajudaste-me. Não tens o direito de tirar tudo assim. Olhei para ele, a sério, não para o rapaz zangado, mas para o homem assustado por baixo disso tudo. Eu não tirei nada, disse. Dei aviso, cumpri os contratos, deixei de pagar por coisas que não me cabiam carregar. Isso é mentira, gritou ele. Fizeste isto para me magoar. Respirei fundo. Fiz isto porque estiveste sentado à minha frente, numa mesa de jantar, e chamaste-me falhado, e a tua mãe não disse nada. Todos os olhares se viraram para Ana. Ela ficou imóvel por um instante. Quase senti pena dela. Quase. O Miguel virou-se para ela. Mãe! Ela abriu a boca, fechou-a. O mesmo silêncio que me tinha oferecido no restaurante O Forno. Esse silêncio disse mais do que qualquer palavra minha. Do lado da sala, Paulo, o pai do Miguel, soltou uma risada curta. Isto é ridículo, disse. Os assuntos de família não se lavam assim em público. Virei-me para ele. Então, talvez os assuntos de família não devam incluir abrir créditos em meu nome. Foi aí que tudo parou. Silêncio absoluto. A cabeça da Ana levantou-se de repente. Fernando... Deslizei mais um documento para a frente. Esta é uma conta de loja aberta sem a minha autorização. Esta é outra. E este é um crédito de curto prazo, tudo associado aos meus dados. O Miguel olhava para os papéis como se pudessem incendiar-se. O Paulo deu um passo atrás. Eu não quero ter nada a ver com isto, murmurou. A voz da Ana tremia. Não tinhas de trazer isto para aqui. Olhei para ela. Trouxeste isto para aqui no dia em que escolheste o silêncio em vez da verdade. O Miguel bateu com o punho na mesa. Arruinaste tudo. Não levantei a voz, não me aproximei. Eu não te tirei nada, disse. Apenas deixei de fingir que era aceitável ser desrespeitado. Só isso. O zumbido das ventoinhas do teto encheu o espaço. Uma chávena de café bateu com força excessiva numa mesa. Ninguém aplaudiu, ninguém festejou. As pessoas apenas viram. A Ana deixou-se cair numa cadeira como se as pernas lhe tivessem falhado. O Miguel ficou ali, a respirar com dificuldade, a história dele a desfazer-se diante das mesmas pessoas de quem esperava compaixão. Fechei a pasta e peguei nela. Acabou, disse. Não vou discutir isto mais. Saí para o frio. O ar de inverno bateu-me no rosto, cortante e limpo. O vapor da respiração formou-se à minha frente. Pela primeira vez em semanas, os ombros relaxaram. Não me senti vitorioso. Senti-me concluído. Atrás de mim, a porta abriu-se. Passos apressados. Fernando, chamou a Ana, com a voz quebrada. Espera, virei-me. Ali fora,
parecia mais pequena, mais velha. Não precisavas de fazer isto assim, murmurou. Olhei-a nos olhos. Fiz porque o silêncio não resultou. O telemóvel vibrou-lhe na mão. Ela olhou para o ecrã. O pânico atravessou-lhe o rosto. É o Miguel, disse. Ele não tem para onde ir. Assenti uma vez. Eu sei. Enquanto caminhava para a carrinha, o meu telemóvel também vibrou. Chamada a entrar. Ana. Não atendi logo a chamada. Fiquei encostado à minha carrinha no parque de estacionamento da igreja, o frio a atravessar as solas das botas, a ouvir o telemóvel vibrar até se calar na minha mão. A noite tinha caído depressa. O inverno do norte a fazer o que sabe fazer melhor, transformar a respiração em nevoeiro e os pensamentos em algo mais afiado. Quando finalmente atendi, não disse olá. Fernando, disse a Ana. A voz vinha fina, esticada pelo pânico. Tens de voltar. Ele está fora de si. Diz que não tem para onde ir. Encostei-me à lateral da carrinha e olhei para as janelas do salão de convívio, iluminadas de amarelo contra a escuridão. As pessoas ainda estavam lá dentro, ainda a falar, ainda a digerir tudo. Não vou voltar para dentro, respondi. Não podes deixá-lo assim, insistiu ela. Ele é da tua família. Fechei os olhos por um instante. Durante anos, a palavra família tinha sido o que me mantinha calado. Naquela noite, significava outra coisa. Eu não o estou a abandonar, disse. Só não o vou salvar outra vez. Ela inspirou com força. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vou fazer o que é razoável, expliquei. Pago uma noite num quarto simples. Dou-lhe o contacto de um centro de apoio aqui na cidade que ajuda jovens a recomeçar. Se ele quiser, até o levo lá, mas não volto a abrir a carteira como antes. Houve silêncio do outro lado da linha. Silêncio verdadeiro, não aquele atrás do qual ela se escondia. Ele precisa de ti, disse ela por fim. Abri a porta da carrinha e sentei-me. O cheiro familiar a café e óleo de motor ajudou-me a manter os pés na terra. Não, respondi com suavidade. Ele precisa de aprender a ficar de pé sem se apoiar em alguém que não respeita. A voz dela partiu-se. E eu? E eu preciso de quê? Pensei nisso. Nos anos de refeições em silêncio, nos pagamentos feitos sem agradecimento, nas palavras engolidas para manter a paz. Eu preciso de honestidade, disse. Preciso de saber que não estou a ser usado. E neste momento não tenho isso contigo. Ela começou a chorar. Não alto, só o suficiente para eu ouvir. Nunca quis que isto chegasse tão longe, disse ela. Eu sei, respondi. E era verdade. Mas chegou. Desligamos pouco depois, sem promessas, sem gritos, apenas a verdade, finalmente dita. Conduzi até casa devagar, aquecimento baixo, rádio quase inaudível. As estradas estavam praticamente vazias. À noite, a cidade parece sempre mais pequena, como se estivesse a suster a respiração. Quando entrei na garagem, a casa parecia igual a sempre. Luz da varanda acesa, cortinas corridas. Mas quando entrei, já não parecia minha. Não como devia. Preparei um saco de viagem. Nada de dramático. Calças, camisas de trabalho, artigos de higiene. O essencial quando se deixa de fingir que um lugar ainda serve. Deixei um bilhete a Ana em cima do balcão. Curto, claro, sem acusações. Vou ficar noutro sítio durante algum tempo. Preciso de espaço para pensar. Falamos quando estivermos ambos prontos para dizer a verdade. Conduzi para leste, por ruas que já tinha percorrido 1000 vezes, até as casas começarem a rarear e o Rio Douro surgir à vista. Um pequeno quarto arrendado ficava ali perto. Antigo, estreito, sem luxo, mas silencioso. O senhorio entregou-me a chave e não fez perguntas. Nessa primeira noite, sentei-me na beira da cama e ouvi o espaço assentar, sem televisão, sem passos, sem o telemóvel a vibrar com urgências que não eram minhas. Na manhã seguinte,
Acordei com a luz do sol a entrar por cortinas finas. Fiz café numa caneca lascada que tinha comprado numa loja de usados ali perto. Levei-o para fora e sentei-me no pequeno degrau à entrada, o vapor a subir no ar frio. O rio corria devagar e constante. Não se importava com discussões, contratos ou orgulho. Limitava-se a seguir. Pela primeira vez em anos, o peito sentia-se leve. Pensei no Miguel, zangado, assustado, de repente sem rede. Esperava que se orientasse, de verdade, mas sabia também que salvá-lo outra vez só lhe ensinaria a lição errada. Pensei na Ana, no silêncio que tinha escolhido, no momento no salão da igreja em que esse silêncio finalmente se virou contra ela. E pensei em mim, em todos os anos em que confundi ser calado com ser bondoso. Foi isto que aprendi. O silêncio pode manter a paz, mas também ensina as pessoas a tirar de ti sem consequências. Os limites não te tornam cruel, tornam-te honesto. Se estás a ouvir isto e alguma vez engoliste palavras para manter tudo calmo, se alguma vez pagaste o preço pelo conforto de outra pessoa, para um momento e pergunta-te: quem é que está a proteger-te? Se esta história te soou familiar, partilha-a com alguém que precise de a ouvir. E se quiseres mais histórias sobre encontrar a própria coluna vertebral mais tarde na vida, sabes onde me encontrar.